E eu gostaria, nesse momento, nesta manhã, nós vamos refletir sobre o Salmo de número 142. Então, se o irmão puder ir abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 142, para a gente poder, então, refletir nesta manhã. E o Salmo de número 142 é um salmo muito bonito, e é um salmo também bem conhecido, inclusive, ele tem um hino, do nosso Inário para o Culto Cristão, que é justamente baseado no Salmo 142, que, por sinal, o nosso coral vai cantar. A parte do coral foi gravada anteriormente, diferente de todo o restante do culto que está sendo ao vivo. Nosso coral vai cantar no nosso pós-lúdio justamente esse Salmo de número 142 para encerrar o culto. E o Salmo de número 142, ele começa da seguinte forma. Nós vamos ler primeiro só os 2 primeiros versículos, depois a gente lê ele todo. Diz o seguinte: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Na maioria das vezes, quando nós estamos lendo um salmo, a gente tenta se situar e tenta entender um pouco do que estava passando. Se foi, por exemplo, algum salmo de Davi, às vezes a gente tenta fazer analogia, tentando entender o que ele está falando, para tentar encaixar historicamente dentro da história. Então, muitos salmos, às vezes a gente não sabe quem foi o autor, ou em que momento ele escreveu, mas esse salmo particularmente, inclusive na questão da tribulação, às vezes a gente olha assim, ele estava atribulado, ele está dizendo: ao Senhor eu ergo a minha voz, ao Senhor eu clamo, diante dele eu ponho a minha tribulação. E às vezes a gente fica se perguntando, que tribulação seria essa? E às vezes a gente entende um pouco do que o salmista estava passando pelo contexto do próprio salmo. Mas esse salmo, no seu título, ele diz o seguinte, o título, essa parte abaixo da parte do negrito, esse está no original mesmo, diz: Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. E existem particularmente 2 momentos que Davi esteve na caverna, e que pode ter escrito esse salmo, e o salmo de número 57, salvo engano, foi mencionado também como escrito na caverna. Mas nos 2 momentos, o momento histórico é muito parecido. E para a gente tentar entender um pouco o que estava, porque este salmo ele nos dá evidências de em que momento ele se passa, então fica muito bom para a gente poder entender o contexto dessa história. E para a gente poder entender o que Davi estava passando nesse momento, é importante a gente entender um pouco também da relação entre Davi e Saul. Porque o momento histórico em que Davi escreveu esse salmo tem muito a ver com o momento que ele e Saul viviam, o momento, a história de vida deles, e aí dizia o que estava passando no seu coração. A maioria do texto dessa história, a gente vai retirar lá de 1 Samuel. O irmão não precisa abrir. Eu vou citando aqui alguns capítulos de 1 Samuel e falando ali um pouco o desenrolar dessa história. Então lá em 1 Samuel, ainda 16... se você for ler depois o capítulo todo em casa, você vai ver que Davi ainda era moço e que Saul estava com o coração atribulado. E como ele estava com o coração atribulado, ele pediu que arranjassem alguém que fosse tocar para ele, para poder ele se acalmar. E um dos que estava lá disse: olha, eu conheço um filho de Jessé, bem apessoado, um rapaz de boa aparência, que ele toca e pode vir. E aí Davi vai tocar lá para Saul. E diz a palavra do Senhor que Saul gostou muito, que Davi caiu nas graças do rei e que se tornou inclusive o seu escudeiro. Então todas as vezes, imagine aí, quando Saul estava com seu coração atribulado, então a história entre Saul e Davi, ela vem de longe. Isso aqui é antes de Davi e Golias. Então ele vai então ali, naquele momento, traz Davi para perto e Davi tocava para que Saul se acalmasse naquele momento. Só no capítulo seguinte, no capítulo 17, é que tem aquele episódio onde Davi vai vencer Golias. E particularmente, se a gente observar, existe ali inclusive a questão que Saul oferece a sua veste para Davi, e ele tenta ali vestir a roupa de Saul para enfrentar, mas Davi era bem menor do que Saul, e ele acaba indo lutar. Então Saul presenciou aquele momento histórico também forte, onde Davi enfrenta o gigante Golias. E o capítulo 18 de 1 Samuel, ele tem um desenrolar muito complexo dessa história.
Vou citar primeiro a parte que mostra significativamente a ligação entre eles e depois a complicação que vai acontecer. Mas isso não está nessa sequência histórica. Eu vou citar para ponderar entre os elementos positivos e o que é que trouxe a dificuldade. E diz então, lá em 1 Samuel 18, que Davi, primeiro ele se torna o melhor amigo de Jonatas. Jonatas, filho de Saul. Então imagine que a relação entre Davi e Saul não era uma mera relação de um rei e um súdito. Nós estamos falando de alguém que tocava para o outro para ele se acalmar. Alguém que se torna o melhor amigo de seu filho, Jonatas. Alguém que foi colocado, Davi diz que caía nas graças de todo o povo e de Saul, e é colocado tropas sob o comando de Davi. Então o homem da confiança de Saul. A gente vai ver também que ele se casa com a filha de Saul, Mical. Então no capítulo 18 a gente vê uma relação muito próxima entre Davi e Saul. Ele se casa com a sua filha, ele é o melhor amigo do seu filho, ele é escudeiro do rei, ele é comandante de tropas do rei. Mas só que justamente no capítulo 18 a gente começa a perceber algumas dificuldades. Isso está lá por volta do versículo 7, que diz que as mulheres, eles voltavam das batalhas, e as mulheres saíam entoando louvores. Imagina aquelas cenas de filmes de guerra, dos soldados voltando da batalha, e o povo ali vibrando e cantando, e exaltando e comemorando as vitórias. E diz que as mulheres cantavam então, Saul feriu os milhares, então exaltando porque Saul tinha ferido milhares. Mas cantavam também dizendo, olha, Davi feriu 10 milhares. E aquilo começou a incomodar o coração do rei. Ele começou a perceber que Davi caía na graça do povo, mas que ele começou a se enciumar com Davi e perceber que Davi era mais querido pelo povo, era mais exaltado pelo povo. E aí ele até se questiona, isso está lá no 1 Samuel 18, 10 milhares deram ela a Davi e a mim somente milhares? O que falta a Davi senão o reino? Então ele começou a temer, e diz então que daquele dia em diante Saul não via a Davi com bons olhos, e é interessante porque Davi se casa com Mical depois disso. Então eles já tinham uma relação difícil. Imagine que você casando, já tendo alguma dificuldade com seu sogro, e esse cara é o rei. E lá no versículo 15 de 1 Samuel 18, diz que vendo Saul que Davi lograva êxito, tinha medo dele. Saul não teria motivos para ter medo de Davi. Davi era um súdito leal. Davi era um homem íntegro. Davi era um homem muito correto nessa questão. Inclusive no desenrolar posterior da história, a gente vai ver que Davi tem em alguns momentos a oportunidade de tirar a vida de Saul e não o faz. Porque ele temia ao Senhor. Porque ele tinha muito carinho e respeito por Saul, por ser o pai de Jonatas e por ser o pai de sua esposa Mical. E aí no capítulo 19, que é o capítulo seguinte lá dessa história de Davi e Saul, a gente vai ver então, isso está lá no versículo 10, que Saul procura encravar Davi na parede. Porém Davi então se desvia do golpe, e foge Davi e escapa. Mas Saul naquela noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Então Saul armou uma cilada para matar o seu próprio genro, aquele que teria sido seu escudeiro, o melhor amigo do seu filho, o esposo de sua filha. Ele vai então armar um cerco e armar uma cilada para que ele fosse morto pela manhã. E aí então Davi soube por Mical, sua mulher, que lhe disse, se não salvares a tua vida esta noite e amanhã serás morto. Então Mical, por amor ao seu esposo, abre aspas, trai o seu pai e diz para Davi que ele estava correndo perigo, que ele precisava fugir. E Mical então desce Davi por uma janela e ele se foi e escapou. E ele foge, e então ele vai para um momento para a caverna. Se esconder na caverna. Então o momento de tribulação que ele está passando é um momento de fugir do rei. O rei estava atrás dele, mas não era apenas fugir, a tribulação não era apenas de ter um homem poderoso o perseguindo com seu exército. Só abrindo parênteses, o outro momento em que Davi está na caverna também é nesse mesmo contexto, mas Davi já tinha uma tropa no seu entorno. Mas nesse texto a gente percebe que ele estava, lá no versículo 4, por exemplo, ele diz que
olha à direita e vê que não há ninguém que lhe reconheça, então dá uma ideia de que ele estava sozinho, então dá uma ideia de que é este primeiro momento, mas nos dois momentos, nós estamos falando de Davi fugindo de Saul. O homem que era o rei de Israel, aquele que tinha o exército em suas mãos, aquele que era o seu sogro, aquele que era o pai do seu melhor amigo, aquele que você tocava para poder ele se acalmar, aquele homem que você tinha uma relação de proximidade, ele tentava te matar. Se é difícil, meus irmãos, a gente imaginar, a gente sofrer perseguição por alguém forte e poderoso, imagine você sofrer perseguição por alguém forte e poderoso, que é seu próximo, que é alguém ligado a você, que é da sua família, porque é um pai da sua própria esposa. E é exatamente nesse contexto de muita tribulação, que é exatamente nesse contexto de dor, que Davi vai então escrever esse Salmo de número 142. É nesse contexto que ele vai dizer, então agora a gente vai ler o Salmo todo, que diz ao Senhor: ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam uma armadilha. Olha à minha direita e vê, não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Davi estava ali no momento de dor, de angústia, colocando o seu coração diante do Senhor. A gente percebe o sentimento que estava no coração de Davi para perceber que ele estava realmente passando por um momento de muita angústia e dor. A gente entende o contexto e a gente observa isso nas suas palavras. A gente vê ele no versículo 3 falando que o seu espírito estava esmorecendo, ele estava enfraquecendo. Ele vai no versículo 4, ele vai dizer que não tinha ninguém que ele reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Então ele estava se sentindo abatido, ele estava se sentindo sozinho, ele estava se sentindo desprotegido. No versículo 6 a gente vai ver que ele diz que se sentia então muito fraco e pede então que tire a sua alma do cárcere. É claro que Davi não estava literalmente preso, fisicamente falando, ele estava dentro de uma caverna, ele se escondeu na caverna. Talvez você olhe assim, olha, ele está dizendo que não tinha nenhum refúgio, mas ele estava se abrigando dentro de uma caverna. Mas o que vem na questão é que no momento da dor, no momento da angústia, como é que o nosso coração se sente? Como é que a gente se vê? E, por exemplo, se você for parar para pensar, literalmente, não tem ninguém que me reconheça. Davi era conhecido por todo mundo, Davi era exaltado pelas pessoas do povo. Mas o que ele está falando naquele momento é que ele olha para a minha direita, olha para o meu lado aqui, perceba que não tem ninguém. O que ele está querendo dizer é que se está sozinho. No momento da aflição, no momento da dor, no momento da tribulação, a gente tende em algum momento a esmorecer o nosso espírito, a querer fraquejar, a ficar abatido. Talvez nesse tempo de pandemia, talvez nesse tempo de isolamento social, ou de enfrentamento à epidemia, dependendo do que você trabalha, talvez em algum momento o seu espírito se esmoreça. Talvez você pare um pouco desanimado e diga assim, olha, está difícil, não tenho o que fazer, estou esmorecendo, não tenho como lutar contra isso. Talvez você olhe para um lado e para o outro e se sinta só. E eu estava conversando com um amigo esta semana, e ele estava justamente falando que estava muito preocupado com o seu pai, particularmente com o pai. E digo, por quê? Ele disse, porque meu pai mora só. E ele está sozinho já há meses. Então, uma coisa de 2 meses sozinho dentro de casa. Então, a gente tem alguns contextos familiares em que, de repente, alguns de nós estejam nessa situação de isolamento. Talvez alguns de nós tenham algum isolamento, que eu digo, nesse caso, literalmente completo, sozinho dentro de casa. Talvez alguns de nós não estejam nesse nível, mas às vezes está só ali com o pai, mãe, ou só com um irmão, ou só com poucas pessoas dentro de casa, e sentindo de fato isolado, sentindo falta de ver gente.
Talvez em algumas outras culturas, de alguns outros países, as pessoas tenham mais facilidade desse distanciamento social. Eu vi até algumas brincadeiras, né, que algumas pessoas citando que não sabia que o meu estilo de vida tinha um nome, isolamento social, né? Porque tem gente que tem essa questão mesmo de gostar de ficar em casa, de gostar de ficar sozinho, de gostar de não ver ninguém, de ficar só em casa ali lendo, ou assistindo alguma coisa, ou aproveitando a solitude. Nesse caso não é solidão, porque a pessoa gosta, está aproveitando aquele momento. Mas a maioria de nós, do brasileiro gosta de se ver, brasileiro gosta de se abraçar. Ontem o pessoal do louvor chegando aqui para o ensaio, e aí eu já estava quase estendendo assim a mão, aí no meio do caminho, aí o João Guilherme virou logo o cotovelo e eu me lembrei, eu digo, graças a Deus, senão a gente lava, passou álcool gel daqui a pouco. Então é uma questão de que a gente está acostumado a se ver. Eu lembro do dia que o Orlando Frade chegou aqui na primeira vez, eu olhei para ele, quantos meses tu estava fora, Orlando? 2. Ele já tinha passado 2 meses fora, e aí mais o tempo que a gente estava aqui sem se ver já decorrente do isolamento. Rapaz, me deu uma vontade tão grande de dar um abraço nele. Eu disse, cara, não dá, é muito difícil esse negócio. Então a gente provavelmente vai enfrentar isso quando a gente voltar a se reunir. Eu não sei em que nível a gente vai voltar a se reunir, mas talvez seja num ponto em que a gente não possa ainda ter aquele momento tão gostoso de se abraçar, de estar junto. Isso nos faz muitas vezes sentir sozinho, de olhar para o lado e pensar que está só. Por outro lado, ele fala também que não vê nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Isso parece até uma pessoa num estágio de depressão, a nível quase de dizer, olha, ninguém se interessa por mim, quase aquela questão, ninguém me ama, ninguém me quer, aquela pessoa está se sentindo o mais não amado de todos. E aí você olha assim, mas por que Davi estava sentindo assim? Ele era exaltado pelas pessoas, a mulher dele ajudou até ele fugir do pai, o Jonatas o amava profundamente. Mas a grande questão é que naquele momento ele estava literalmente enfrentando aquele problema só. E naquele momento era só ele, fisicamente falando, humanamente falando, era só ele ali naquela situação daquela caverna. E aí ele começava a se ver muito fraco. E aí você olha assim, mas Davi se sentindo fraco? Não foi Davi que foi enfrentar Golias? Não foi Davi que alguns capítulos antes desse contexto histórico aqui, lá no livro de 1 Samuel, foi enfrentar o gigante Golias, foi sozinho contra o gigante, e foi só com as pedrinhas à funda, e com seu cajado, e foi lá e disse para o gigante, olha, você vem contra mim com espada e com escudo, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não era aquele homem que tinha plena convicção de que ele poderia derrotar aquele gigante, porque ele não estava sozinho, mas o Senhor estava com ele. Mas naquele momento na caverna, ele se via fraco, se via só, se via sem um refúgio seguro, e pedia então que a sua alma fosse tirada da prisão. E é muito normal, meus irmãos, que nos momentos de tribulação a gente se sinta dessa forma. Que a gente se sinta só, que a gente se sinta sem um porto seguro, se a gente se sinta abatido, se sinta fraco, se sinta impotente. A grande questão é o que nós fazemos com essa situação. E aí a gente pode chegar e dizer, é isso mesmo, não tem ninguém aqui por perto, ninguém me ama, ninguém me quer, eu me sinto fraco e impotente, então é isso mesmo, tenho que fazer, eu vou me entregar aqui, vou ficar prostrado na minha cama, chorando até eu morrer de fome. Ou você pode fazer como Davi. E aí a gente vai ver exatamente que mesmo no momento da luta, da angústia profunda da sua alma, enquanto esmorece o seu espírito, a atitude dele, lá no versículo 1, repetindo, diz que ele vai colocar, erguer a sua voz, vai clamar com a sua voz suplicar ao Senhor. Meus irmãos, às vezes existem algumas visões teológicas distorcidas da palavra de Deus que levam a algumas posições extremadas. Por exemplo, às vezes existe um primeiro extremo da gente achar que Deus vai fazer tudo o que a gente quer. E aquele pessoal do determino, sabe? Eu determino que meu carro, você está lá com o carro sem funcionar de manhã, na hora de sair para ir para algum lugar, e aí você ora e eu determino que meu carro funcione e dá na chave para ver se o bicho liga. E tem aquele outro extremo, que é o seguinte, olha, Deus tem o controle de tudo, então não precisa eu ficar orando, suplicando, clamando ao Senhor e pedindo porque Ele vai fazer o que Ele quer.
Nenhuma das duas coisas é exatamente assim. A gente tem que lembrar que sim, o Senhor é o nosso Deus soberano, é o Deus que tem o controle de tudo, e que a gente deve sim colocar diante dele tudo, e a gente precisa confiar nisso, suplicar ao Senhor e clamar, mas o Senhor, a palavra de Deus também nos ensina que nós devemos colocar diante dele a nossa alma, colocar diante dele a nossa aflição, colocar diante dele as nossas súplicas. Se não fosse necessário a gente desenvolver uma vida de súplica, de oração, de colocar diante do Senhor as nossas angústias, o Senhor Jesus Cristo não o teria feito. Mas na hora da aflição, na hora da angústia, lá no jardim do Getsemane, pouco antes de ser crucificado, sabendo o que haveria de passar, Jesus Cristo estava ali, colocando as suas súplicas diante do Pai. É claro que a oração dele não foi: Senhor, eu determino que o Senhor passe de mim este cálice, mas foi: se possível, passa de mim este cálice, mas que seja não como eu quero, mas como tu queres. É a ideia de clamar ao Senhor, sim, Senhor, sim, cura a minha família, Senhor, restaura o meu casamento, Senhor, trabalha na minha vida, Senhor, resolve esse problema por mim. E nós não devemos ter vergonha de clamar ao Senhor, de pedir, de suplicar, de derramar diante dele o nosso choro, a nossa lágrima, colocando diante dele as nossas aflições. A gente só não pode achar que Deus tem a obrigação de fazer o que a gente quer. A gente chora, a gente coloca e tudo mais, mas a gente deposita a confiança nele, porque saber que ele tem o controle da história, é saber também que ele sabe exatamente o que é melhor, que às vezes a gente está pedindo uma coisa, mas a gente não sabe o que está pedindo mal, está pedindo errado, está pedindo para os nossos próprios interesses. Então a gente tem que colocar, sim, tem que chorar sim diante do Senhor, se for o caso, mas lembrando que ele é que tem a vontade soberana sobre todas as coisas. É como aquele, de repente, você chorar e clamar diante dele, mas colocar diante dele o seu coração, mostrar para ele a sua dor, a sua angústia, mas depositar também nele a confiança de que ele é que sabe qual é o melhor caminho, qual é de fato a melhor solução. É colocar tudo diante dele, abrindo o coração com o Pai. E aí ele fala lá no versículo 2, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Sabe, às vezes tem gente que tem vergonha de falar para os outros do que está passando por alguma dificuldade, e o pior, às vezes vergonha de expor a sua tribulação ao Senhor. Talvez de pensar: puxa, que filho ingrato eu vou ser, eu estou passando por uma dificuldade, se eu ficar colocando aqui diante do Senhor a minha queixa, colocando diante do Senhor a minha tribulação. Deus não gosta de murmurador. Eu não estou dizendo que é para você ser murmurador, meu irmão. Eu não estou dizendo para você ser um murmurador, mas eu estou dizendo que sim, que a palavra de Deus nos diz para colocar diante dele as nossas queixas, colocar diante dele as nossas petições, expor diante do Senhor a nossa tribulação. O que a gente não pode fazer isso é com um coração ingrato. Então eu posso sim com um coração grato, sim com alegria no meu coração, sim com paz que excede todo o entendimento, sim descansando que o Senhor tem controle sobre tudo, mas sim colocando também diante dele a minha tribulação, a minha queixa, a minha angústia, derramando diante dele a tribulação. Qual é então a diferença, pastor? Porque se eu estou expondo diante do Senhor a minha queixa, eu estou me lamentando. Se eu estou expondo diante dele a minha queixa, eu estou sendo murmurador. Não. Se você prestar atenção, inclusive a gente pregou sobre esse texto em algum momento aqui desses 2 meses de isolamento social, sobre a questão do povo murmurando lá no deserto. O problema da murmuração não é você colocar a súplica, a petição e expor a sua queixa diante do Senhor. É você ficar reclamando, dizer assim: isso mesmo, era melhor estar lá no Egito, porque minha vida era muito melhor sem Deus, porque o Senhor não está olhando para mim, porque o Senhor não está cuidando de mim. Isso é murmurar. Você de repente pegar uma situação concreta: Senhor, meu pai está doente. Senhor, eu peço que o Senhor restaure a saúde do meu pai. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que a vida do meu pai está diante do altar do Senhor, porque eu sei que a vida do meu pai está diante de Ti, que o Senhor tem o controle da vida, mas eu te peço encarecidamente que restaure a saúde do meu pai. Você expõe a sua queixa, mas demonstra também diante dele a confiança, e é exatamente isso que Davi faz. Ele fala da sua angústia, ele fala da sua fraqueza, ele fala da sua solidão, ele fala do seu sentimento de falta de refúgio, mas ele coloca tudo isso diante do Senhor, demonstrando a sua confiança em Deus.
A gente passa a murmurar quando a gente deixa de confiar no Senhor, e a gente passa a murmurar quando a gente deixa de ser grato por todas as coisas e começa a reclamar de tudo. Então, sim, eu sou grato em Cristo Jesus, sim, eu sou grato por tudo que eu tenho, sim, eu sou grato pela salvação em Cristo Jesus, sim, eu sou grato a Deus pela minha igreja, eu sou grato ao Senhor pela minha família, eu sou grato ao Senhor por tantas coisas, mas especialmente pelo sacrifício de Cristo na cruz. E com esse coração agradecido a esse Deus bondoso, a esse Pai amoroso, eu coloco diante dele a minha queixa, sem ser um murmurador. No versículo 5, ele diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Perceba que lá no versículo 4, ele diz que não tem nenhum lugar de refúgio. E no versículo seguinte, ele diz, eu clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Em outras palavras, o que Davi estava colocando não era assim, que não existe local seguro em nenhuma maneira que eu possa me refugiar. O que ele estava dizendo é que fisicamente falando, humanamente falando, no aspecto terreno, ele não tinha um lugar seguro para se refugiar. Porque literalmente ele estava dentro de uma caverna, mas ele poderia ser encontrado pelos soldados na caverna. A sua vida estava em risco, então ele sabia que, humanamente falando, ele não tinha um lugar, fisicamente falando, para ele poder se esconder e se refugiar. Mas o que ele vai colocar ali diante do Senhor naquele momento, é que o Senhor é o meu alto refúgio, o Senhor é o meu refúgio. Aqui, humanamente falando, eu posso não ter onde me abrigar, eu posso não ter onde me proteger, não tenho onde me esconder da situação difícil que eu estou passando, mas o Senhor é o meu alto refúgio. O Senhor que de fato é o meu refúgio, é Ele que me protege e é nele que estamos seguros. Às vezes, a gente tem uma tendência de querer confiar na segurança das coisas terrenas. Então, por exemplo, se você tem um bom carro, talvez você tenha segurança naquele carro de poder desenvolver uma velocidade maior, que se o carro tiver com problema, você vai ter uma velocidade menor. O nome de velocidade menor é prudência, certo? E aí, de repente, numa situação, você está confiando naquele equipamento, você sobe, entra no elevador, provavelmente porque você confia que ele vai subir e que não vai cair. Você entra dentro de um avião porque você confia no equipamento, na engenharia que desenvolveu aquilo lá e no piloto que está fazendo tudo, no pessoal que está controlando por radar. Por sinal, se você começar a pensar muito sobre todos os detalhes, talvez você não entre no avião, porque são muitas situações e muitas pessoas, e aí você pode confiar nessas coisas. Mas existem momentos em que a gente não tem em que humanamente confiar. Existem momentos em que a gente não tem em que se refugiar fisicamente falando. Nessas horas, a gente precisa lembrar que Deus é que é o nosso refúgio. Seja na hora que a gente pode, abre aspas, confiar nas coisas terrenas, seja na hora que a gente não tem onde se refugiar. Então, às vezes, a gente vai ter, sim, eu estou numa casa segura, eu moro num prédio seguro, eu confio na estrutura de segurança do meu prédio, e eu creio quando vou ser assaltado. Você tem que crer e confiar que, independentemente de toda a estrutura de segurança que possa existir no entorno da minha vida, a minha segurança é o Senhor. É Ele que de fato é o meu refúgio. Porque senão, meu irmão, na hora que a circunstância virar, na hora que a situação ficar difícil, a gente vai perder a confiança, a gente vai se desestabilizar. Se a nossa confiança está em Deus, se Ele de fato é o nosso refúgio, em toda e qualquer situação, fica muito mais tranquilo de poder em paz descansar no Senhor e saber que Ele é Deus. Seja no momento em que fisicamente estamos protegidos, seja no momento em que humanamente e terrenamente falando a gente está desprotegido. Porque a nossa proteção está de fato no Senhor. A nossa segurança e a nossa confiança está nele. O Salmo então, repetindo, ele vai colocar a sua súplica diante do Senhor. Ele vai expor diante do Senhor a sua aflição, e não existe nenhum pecado nisso. Ele vai dizer que se esmorece o espírito, as pessoas estão tentando armar armadilha, ele olha para os lados e não tem ninguém que lhe reconheça, não tem lugar para se refugiar, não tem ninguém que por ele se interesse, mas a ti, Senhor, clamo e digo, tu és o meu refúgio, livra-me dos meus perseguidores, tira a minha alma do cárcere,
para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Ele tem absoluta certeza, convicção de que aquele momento na vida dele difícil iria passar, que em algum momento aquilo iria acabar. E a gente precisa ter a mesma confiança, que no momento da tribulação que a gente está passando, em algum momento isso vai passar. Mas o Senhor, que é o nosso alto refúgio, Ele está no controle sobre tudo, Ele tem o controle de tudo, e nós não vamos nos perder no meio do caminho, porque Ele é o soberano Deus que está no controle de tudo. E aí lembrem, lá de Mateus 11, 28, quando Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesse momento de vida que nós temos passado, nós temos a oportunidade de colocar em prática tudo o que a gente tem falado sobre satisfação em Cristo ao longo da nossa vida cristã. Tudo que a gente tem falado sobre segurança no Senhor, sobre ter consciência de que Ele é o Deus soberano. E essa é uma hora que a gente é desafiado bastante a colocar isso em prática. Porque é muito fácil a gente dizer que o Senhor tem o controle de tudo, que a minha alma descansa no Senhor, que eu posso me alegrar em toda e qualquer circunstância, que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, quando tudo está bem. Tempos como esse, de dificuldade prolongada, de isolamento, que a gente tende a se sentir só e todas as questões, é o momento da gente exercitar a nossa fé e crescer no conhecimento do Senhor, experimentando na prática isso que às vezes a gente só observa na teoria. E aí a gente pode, então, olhar e aplicar tudo isso na vida da gente. O que eu espero, diante do Senhor, é que os irmãos estejam vivendo esse tempo em paz, de fato descansando nele, confiando que Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Que a gente possa colocar diante dEle as nossas queixas, a nossa angústia, colocar diante dEle a nossa alma e descansar seguro, porque Ele é o nosso refúgio, Ele não nos desampara em nenhum momento. O Senhor está conosco todos os momentos da nossa vida, e Ele estará para sempre conosco. Estaremos com Ele aqui nesta terra, e estaremos com Ele quando partirmos daqui, lá na glória. Nós que passamos pelo novo nascimento, que somos novas criaturas, que somos servos do Deus vivo. Que nós possamos, de fato, descansar nisso, descansar seguro na sua poderosa mão.